Glória a Deus, segunda parte então, dessa meditação da palavra de Deus, muito importante. Você está ouvindo coisas que você nunca tinha ouvido antes, que não é pregado. Amém? Eu quero repetir então, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Aleluias. Por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. João 17, versículo 5. A oração de Jesus antes da sua morte, da sua volta, foi essa. 17, versículo 5. E diz assim: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Para você entender então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Amém? Então veja bem, ele retorna ao Pai, não é? E recebe, antes de tudo, não é? Esse retorno, diria assim, porque nada mudou, amém? Esse retorno. E ele agora, não é? Está no seu lugar que sempre teve eternamente, amém? E lá é coroado de glória, aleluia, glória a Deus por isso. Então aí ele vem para esses contatos que ele fez após a ressurreição. Glória a Deus. Para isso, então, eu quero que você abra lá em Lucas, se você está acompanhando, isso é muito importante, né? Lucas capítulo, glória a Deus, aleluias, capítulo 24, versículo 36. E o título já diz alguma coisa. Jesus aparece aos discípulos. Amém? Eu digo para você o seguinte, que é necessário que a gente pense, medite, busque aprender, que a gente faça perguntas, principalmente para o Espírito Santo, e isso é possível. Na minha vida, a primeira pessoa que eu pergunto, que eu faço interrogação às minhas dúvidas, não dúvida por pior, mas para conhecer mais, eu sempre falo audivelmente com o Espírito Santo e pergunto para ele. Eu quero aprender sobre isso. De alguma maneira ele me faz entender isso. E ele faz. Amém? E ele faz. Então a palavra é isso, a gente tem que estar buscando e Deus vai trazendo revelação. Amém? E se você ler bastante a Bíblia, ele vai trazendo passagens também, que vai se completando e fechando o quebra-cabeça da palavra de Deus, é claro. Amém? Vamos lá então. Falavam ainda essas coisas sobre a ressurreição, é claro, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Amém? Então ele aparece no meio deles. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Amém? Veja no versículo 38, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Amém? Quer dizer, a dúvida, a incredulidade é algo que nos acompanha, que a gente tem que varrer isso, né? E ter um coração puro. Por que insegurança? É a palavra de Deus. Eu tenho que buscar compreender, não ficar aí, não é? Sem fazer nada e duvidando. Amém? Agora, veja bem uma coisa. Ele aparece no meio deles. Amém? Então aqui está uma coisa
que muito defendido. Ah, mas ele apareceu no meio deles. Agora, não é? Ele é mais glorioso. Agora é mais isso, agora é mais aquilo. Não. De jeito nenhum. Amém, amados? Quem está ali agora no meio deles? No meio deles é Jesus. É Jesus, aquele que sempre esteve com eles. Aquele que sempre esteve com eles. Então, veja bem, ele aparece no meio deles. Essa é a questão. Parece que agora ele é um ser mais glorioso. Eu faço a seguinte pergunta. Cristo alguma vez pecou? Errou? A Bíblia declara que ele morreu como um cordeiro santo, sem mácula, puro. Então nada pode ser acrescentado a Jesus daquilo que sempre foi, santo. Será que dá para acrescentar algo àquilo que é santo? Não, se é santo, é santo. Ele nunca errou como cordeiro santo, ele viveu em obediência ao Pai para cumprir essa tarefa, que seria inválida se ele tivesse pecado. Quer dizer, dessa maneira ele guardou a lei, não é? E venceu o desafio da lei para que vivêssemos na graça de Deus. Amém? Então veja bem, amado, não é porque agora ele aparece no meio deles que ele agora é diferente, porque aí surgem várias coisas. Por que muitas vezes eles veem Jesus e não acreditam? Porque ele é diferente? Não. A incredulidade seca, a dúvida seca. Tu está vendo, mas não acredita. Tu está vendo, mas não acredita. Eu lembro de um caso de uma pessoa que ele desapareceu. A gente se reunia em um certo lugar para tomar um aperitivo, naquela época, jogar um snooker, depois do trabalho. O professor, que estava sempre ali, sumiu. Alguém disse, ó, o professor morreu. E ficou como se o professor tivesse morrido. E, passado aí, eu acho, uns 3, 4, 5 anos, de repente, quem chega ali, sorrindo? O professor. Mas, pelo incrível que pareça, as pessoas olhavam para ele e não acreditavam que era ele, porque alguém disse que ele tinha morrido. Não pode ser, mas ele não morreu. Não é? Mas estava ali o homem aí, como é que está, gente? É quase que ele tem que fazer o que Cristo fez aqui, para que acreditasse que era ele. Aí então ele explicou que não, tinha viajado, pá. Então aí abriu seu entendimento, não, é mesmo. Porque mesmo vendo a criatura, ninguém acreditava. Porque alguém disse que tinha morrido. Amém, amado? Então eles olham para Cristo e não creem, mesmo assim. Não é? Agora, por que ele aparece no meio deles? Porque ele sempre foi Deus. Filipenses capítulo 2 diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se anulou, ele se humilhou. E ele se tornou em forma de servo. Somente isso. Glória a Deus. Aleluias. Ele se tornou em forma de servo. Ele sempre pôde todas as coisas se quisesse. Eu faço a seguinte pergunta. Quando ele está lá caminhando sobre as águas, aí acontece algo semelhante ao que nós lemos. Eles achavam que era um espírito, uma alma, não é? Na tradição das pessoas. E era Jesus caminhando sobre as águas. A pergunta é, ele já tinha morrido, ressuscitado? Claro que não. Isso foi antes. E quantas coisas ele fez antes? Em particular com os seus discípulos, para que eles realmente certificassem que ele era o Filho de Deus, o Messias. Com provas incontestáveis a respeito. Amém? Glória a Deus. Agora, veja só. Vamos aqui seguir. Versículo 38, capítulo, vou repetir aqui, para não se enganar, 24, versículo 28. Diz assim, aliás, 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados?
E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Que sou eu mesmo. Glória a Deus. A coroa que ele recebeu é a glória de Deus, o reinado sobre todas as coisas. Aleluia. Essa é a glória que ele recebeu. A posição espiritual de estar na frente agora, no comando das coisas, pelo poder que Deus lhe concedeu. Aleluia. Então veja bem, veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Quer dizer, o que sou eu mesmo? Aquele que sempre estava com vocês antes da minha morte. Eu estou aqui ressuscitando e mostrando para vocês que sou eu mesmo. Aleluia. Agora veja bem, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem osso. Um espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho. Quer dizer, ele estava exatamente como ele morreu. Não mudou nada. Nem a aparência ele mudou. Nem a aparência ele mudou. Já expliquei isso já. A incredulidade faz a gente ver e não acreditar. E por isso que Cristo fez questão que eles realmente examinassem ele. E diz, eu sou eu mesmo. Amém? Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quer dizer, ele estava completo. Amém? Sou eu mesmo. Essa é a palavra. Aleluia. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, olha só, o que é incredulidade? Por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Quer dizer, não tem como duvidar disso. Por acaso o Espírito come? Dizendo que não. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amém? Quer dizer, agora ele está mostrando o quê? Que o Jesus, que esteve com eles antes, que morreu naquela cruz e que ressuscitou, segundo aquilo que ele mesmo falou antes da sua morte, para eles, estava ali na presença deles, corporalmente. Corporalmente. Aleluia. E ele então mostra para eles, né, o buraco dos pregos, no lado, não é? Aí ainda na dúvida, ele pede algo para comer. Aleluia. E ele come na frente deles. Meu Deus, né? Como Deus é. E como Deus fez as coisas de uma maneira tremenda, tão maravilhosa, para não haver dúvidas. E Deus é assim, Deus tira todas as nossas dúvidas. Se você quer uma pessoa que crê de verdade, dá um basta na incredulidade, na dúvida, e começa a buscar uma fé verdadeira, genuína, que vem da parte de Deus. E Deus vai te conceder isso. E vai varrer com toda a incredulidade que nos torna cegos, nulos, simplesmente, e mortos espiritualmente. Glória a Deus. Segunda parte, vamos para a terceira parte. Deus te abençoe.